eu nunca imaginei trabalhar na área da beleza. Até porque quando eu era mais jovem, eu não tinha nada a ver com isso. Eu era muito moleca, assim. Eu usava cabelo amarrado, não usava maquiagem pra nada. As minhas amigas brigavam comigo. Ai, só um batonzinho, um rímel. Eu falava, não gostava. Sempre cara limpa. Exatamente. Aí a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, aí começa a ficar um pouquinho mais vaidosa. Mas eu nunca fui de me interessar muito por essa área da beleza, né? E aí, quando eu fui pra faculdade, que aí eu fui embora da cidade e tudo mais, eu comecei a entrar, na época que começou o YouTube, os vídeos do YouTube, lá no comecinho, eu comecei a acompanhar algumas maquiadoras, não era que nem Mãozinha na hoje. câmera pra mostrar aqui o rímel aqui, assim. A menina fazia isso pra dar foco. Na época das maquiadoras mais antigas, não era que nem hoje, né? E aí eu acompanhava muito os vídeos no YouTube. E aí eu comecei a ficar um pouco viciada nisso, mas até então não era nada. Era só pra você mesmo. Exatamente. Minha profissão começou com um vício. Começou com um vício, realmente. Porque aí eu começava a comprar... fazer uma thumb assim, né? Eu começava a comprar produtos e eu não tinha quem usar. E eu não gostava de me maquiar. Entendi. E aí chegou um ponto que faltava um ano pra terminar minha faculdade. Eu morava lá em Londrina e aí eu quis vir embora. Porque eu não tava me dando bem lá e tudo mais. E aí eu vim pra terminar a faculdade aqui. E foi quando eu meio que afundei na maquiagem. Eu só via vídeo de maquiagem, eu tinha você vê que era vício. tinha muita coisa. E eu não me maquiava. Mas você comprava e testava nas amigas. Nem nelas direito. Eu fazia, tipo, em mim, aí às vezes eu maquiava uma prima, Entendi. minha mãe, mas assim, E ela nada testava, sério. já tirava. Nada sério. E as maquiagens não eram muito diferentes de hoje, né? Sim. E aí, depois que eu fiz isso, um dia, eu pesquisando na internet, eu vi um curso de uma maquiadora que eu gostava muito, em São Paulo. Que ela não era de São Paulo, mas ela Sim. ia pra lá. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu queria fazer um curso de maquiagem. Eu fui morrendo de medo, né? Porque a gente faz faculdade, daí a gente pensa assim, a gente vai fazer faculdade, vai formar e vai trabalhar na área. Sim. Aí eu falei, não, eu quero fazer um curso. Porque que área você tava se formando? Eu fiz faculdade de fisioterapia, Sim. né? E aí eu peguei, fiz esse curso de maquiagem em São Paulo, era em grupo, na realidade. E é o que eu sempre falo, até para as pessoas que fazem curso comigo. O primeiro curso, ele não vai te profissionalizar. Ele vai te iniciar na área. O primeiro, você não vai servir para você começar a aprender e atender. Então, eu ainda tinha muito receio, eu não sabia tudo, né? E não que eu saiba tudo, mas eu não sabia quase nada, na realidade. Eu tinha medo de maquiar pessoas. Isso quantos anos atrás? Nossa, eu comecei a maquiar faz uns 13 anos, eu acho. já que eu Começou bem maquio. novinha mesmo, com 20 e Foi no poucos final da faculdade. Da faculdade. Exato. Foi em 2013 que eu comecei a trabalhar. Sim. E aí eu fiz esse curso em São Paulo, em grupo, mas eu sentia que eu ainda não tinha confiança. E aí, mãe é aquela coisa, a mãe apoia, né? Só Aí que a minha gente mãe nunca falou acredita assim, nelas, né? Porque é mãe exato. falando. Ela, ai, porque minha filha maquia super bem. Eu tinha feito um curso, eu nem sabia direito. Eu tinha maquiagem, mas assim, não era muita coisa assim profissional também, né? E aí eu achei um curso em Maringá, minha irmã estudava na época em Maringá, que era VIP, era somente eu e a professora, 2 dias de curso inteiro, assim. E eu gostava da técnica dela, falei, vou fazer. Esse curso foi um dos pontapés para eu começar a atender realmente com confiança clientes, né? Foram 2 dias inteiros de curso, eu saí de lá assim, com a cabeça cheia. Exatamente. Muita coisa pra absorver, né? E aí você vai treinando. Só que até você ter sua técnica e pegar a técnica de uma professora e conseguir mesclar as duas, porque mesmo você fazendo curso, vamos supor, você faz um curso comigo, você não vai maquiar igual a mim, Não. né? É igual receita de bolo, você lê. Aí você fala assim, não, isso me encaixa, né? Eu vou diminuir aqui um pouco o açúcar, vou fazer isso daqui. Você vai fazer a sua depois, né? Ela só vai te dar uma noção de onde vai, né? Isso. E aí a gente vai treinando, e eu comecei a ganhar confiança. E, inicialmente, eu atendia a domicílio ou em casa mesmo, no meu quarto. Tinha um guarda-roupa, eu abria a porta, eu esvaziei uma parte, colocava as maquiagens dentro, e entre a cama e o guarda-roupa eu encaixava uma cadeira e maquiava ali. Então, eu comecei maquiando no meu quarto e a domicílio. E enquanto eu ainda finalizava a faculdade. Então, eu finalizei o curso, esse último ano que faltava da faculdade, em Adamantina. Então, eu atendia Dracena, Adamantina, tudo a domicílio. E aí, eu fazia essa loucura. Então, eu fazia faculdade durante a semana e final de semana eu atendia. E aí, aos poucos, eu fui ganhando um pouco de credibilidade. E aí, eu fui começar a atender em salões freelance. Que foi quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira noiva. Que foi num salão. Na época, foi o Salão da Rô, até, que eu comecei a trabalhar. E eu atendi muito lá.
E aí eu comecei a ganhar mais confiança. É porque só de um salão estudo te abrir espaço, você já fica mais confiante. Exatamente, Fala, ó, o pessoal tá vendo alguma coisa que de repente nem você tava vendo, né? E antigamente tinha muita maquiagem daquelas muito marcadas e tudo mais. E eu vinha com uma técnica diferente, porque a maquiagem ela tá mudando muito rápido. E como eu tinha acabado de fazer curso, eu tinha acabado de renovar, né, os meus conhecimentos, querendo ou não, eu acabei me destacando. O que você sabia fazer era, tipo assim, tudo que tava em alta ali, né? Exatamente. E aqui em Dracena não tinha muita maquiadora. Eram poucas opções de maquiadora. Eu lembro que na época, assim, de noiva, a top era a Cláudia Batista, A Eliette Crocioli. A Eliette. Sabe por quê? Eu fui casar em 2013. Só que eu tinha que ver em 2012 agendar o horário. É um ano antes, não é? Um ano e meio. Um ano e meio, 2 anos. Eu fui pesquisar, era o Salão da Rô, a Eliette Crocioli, a Cláudia Batista. Tinha mais um que eu acho que era 4. Tipo, não tinha. Não tinha opções. Aí foi uma coisa de, tipo assim, lembra quando a Vanessa casou? Eu falei assim, Jesus, parece que eu casei há 20 anos atrás. Não. Foi um boom, assim, que... Aí eu falei, gente, parece que tudo... Exatamente. Cresceu muito, mas eu acho que essa área da beleza... Muitas profissões cresceram junto com a tecnologia, a internet, né? Ficou fácil o acesso, né? Exato, e as pessoas, além de aprender com a internet, estimula a querer fazer aquilo, né? Aí não é, né? Você começa a ver, às vezes, as meninas, blogueiras, tudo usando algum estilo diferente de maquiagem, fala, pô, por que não eu? Porque Exatamente. Tá de fácil acesso, né? Até 2013, por exemplo, era mais difícil. Foi quando mudou, por exemplo, o Instagram para Android. Sim. Não tinha, era só iPhone. Então, quer dizer, a galera começou a ter acesso a muito mais imagens, enfim, de todo quanto é tipo, né? Todas as profissões. E hoje, a gente, assim, pra ir no mercado, a gente quer passar alguma coisinha. A gente quer saber por onde vai, né? Apesar que eu, sendo maquiadora, não gosto muito de me maquiar, não. Eu gosto de maquiar as outras pessoas. Mas sempre assim, como fala, casa de ferreiro. Espeta de pau, eu falo sempre. O maquiador geralmente não gosta. Apesar que eu tenho uma exceção lá no salão, que é uma maquiadora minha, que qualquer lugar que ela vai maquiada. Mas, assim, são raras. É raro isso, né? Maquiador geralmente não gosta de se Ela maquiar. é o próprio cartão de visita. Exato. Ela vai, todo lugar que ela tá super arrumada. Mas, assim, eu falo assim que a maquiagem transformou a minha vida. Porque eu terminei a faculdade e aí eu já tava com uma clientela montada muito boa. Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu vou associar a faculdade de fisioterapia com estética e vou atender maquiagem aos finais de semana. E aí eu fui crescendo. Eu lembro, assim, que foi um boom muito grande, que eu até ficava surpresa com a quantidade de pessoas que vinham maquiar comigo, mesmo sendo em casa. Entendi. Porque mesmo... Aí teve uma época que eu parei de atender em salão, ainda fazia alguma coisinha ou outra. Aí meu irmão tinha ido embora. Ele já morava na minha mãe fazia muito tempo, porque ele fez faculdade, foi embora pra fora do país. E aí eu peguei o quarto do meu irmão e desmontei, né? E criei um mini salãozinho. Nessa época, eu fazia muita maquiagem, só que muita gente não fechava comigo porque queria fazer maquiagem e cabelo no mesmo lugar. Entendi. E é muito ruim a cliente ir no salão fazer cabelo e maquiagem em outro lugar, né? Principalmente pra um evento, né? Às vezes você sai de um lugar pro outro, perigoso desarrumar alguma coisa. E aí foi quando a minha irmã, ela morava em Maringá, ela fazia faculdade lá. E aí eu falei, não, me ajuda, faz penteado. Fiz minha irmã fazer curso, ela começou a fazer penteado. Porque não era sua intenção saber... os dois, tipo, cabelo e maquiagem. Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de mexer com cabelo. Ah, entendi. Né? Entendi. Cabelo não é muito a minha área. Eu sei fazer o básico pra ajudar lá no salão e tudo mais, mas não é a minha área, né? Até porque hoje eu não consigo atender os dois. Hoje é só a maquiagem. E aí eu fiquei no pé dela, falei, não, me ajuda, fez curso. Aí ela fazia faculdade em Maringá, de final de semana ela pegava o carro, vinha pra cá, atendia comigo e ia embora no domingo. Isso que é amor de irmã, hein? Você viu? Era dedicação total. E aí a gente começou a crescer junto. E nisso a gente começou a investir. Eu falei, não, meu sonho é fazer noiva. Eu quero fazer noiva, porque eu perdi muita noiva por não ter alguém que fazia penteado. Cabelo, né? E por não ter um local também. Porque eu atendia nesse quartinho na casa da minha mãe, e pra entrar nele, tinha que entrar na casa inteira. Passar pela sala, pela cozinha e ir pra lá. Exatamente. E às vezes a noiva quer levar as madrinhas junto, entendeu? Exato, Aí pensa as madrinhas lá, 14, 15 pessoas, a mãe da noiva, tá tudo na casa dela. E nem tem como, porque o quarto era muito pequenininho, Fotógrafo, né? Às vezes quer fazer uma foto diferente e tal. Tem tudo isso. E aí, minha mãe mora ali na frente do ângulo, mais ou menos, né? E na frente do ângulo tem uma clínica de psicologia. E era na esquina da casa da minha mãe. E eu já tava meio que de olho ali. E tinha umas salas para alugar. Eu falei, eu vou alugar. Aí eu falei com a dona. E peguei 2 salas inicialmente. Uma para fazer sala de noiva e uma sala para fazer cabelo e maquiagem. Então, inicialmente tinha 2 salas. Uma era da profissional que era a dona. E montei uma salinha de noiva e uma cabelo e maquiagem tudo junto.
Só que assim, o ponto lá já era mais antigo, né? Tinha chão de madeira, era bem antigo. Teve que trocar toda a fiação pra aguentar ar-condicionado, secador, né? Instalação antiga é complicado. Exato. E aí eu comecei a atender ali. E aí eu comecei a crescer, foi o boom, assim, sabe? Teve noiva que... Brotou noiva, assim... É que muda, né? Você ganha uma visibilidade muito maior quando você tem um ponto fixo, né? Exato. Eu não sei explicar como foi que meu nome cresceu, mas eu falo assim que eu sou muito grata. Porque foi na época que começou a crescer rede social e eu comecei a crescer junto. E na época ainda era muito famoso o Facebook, Sim, nem era sim. tanto o Instagram. É, né? 2013, essas Sim, coisas. né? O Instagram tava começando pra alguns, só pro Android, só pro... Entre 2012 e 2013 que começou a migrar pra Android. E outra, até os celulares que a galera comprava nessa época eram celulares mais simples, né? O pessoal ainda usava muito as redes sociais do computador. Por isso que usava o Facebook, né? Porque o Instagram não funcionava em desktop. E o Facebook, eu não sei assim, hoje, assim, mas o que eu percebo? O Facebook, hoje, Instagram é mais profissional e o Facebook é mais para pessoas que gostam de ser mais reservadas ou pessoas mais velhas. Ou quer brigar nos comentários, né? Entra ali nos comentários da perfil da prefeitura. Você vai ver só. Nossa, É uma delícia. Eu adoro Nossa. ler comentários também. Ah, é? Você Muita também? treta. Eu gosto de Facebook. Entendi. E aí, eu ia lá, só que eu fiquei relutante pra abrir meu Instagram. Mas é igual hoje no TikTok. Saiu o TikTok, eu falo, ai, será? Né? Você Ai, fica não meio sei se vai dar certo. Já fiz tanta coisa nessa rede social, tem que migrar, tem que trabalhar 2, 3 vezes, né?